Minha gente, olha, nós estamos numa série de estudo do Evangelho de Marcos. Eu estou com o livro Carta do Evangelho de Marcos. E eu não sei se alguém aqui já tinha estudado o Evangelho de Marcos, assim, parando, né? Você sim, né, Paula? Eu acho que muita gente já ouviu alguma pregação do Evangelho de Marcos, que tem muitas narrativas ali. Mas nessa série que eu estou chamando de Cristificados, na semana passada eu falei sobre seja autêntico, autenticidade, né? E essa é uma coisa importante. Jesus era uma pessoa autêntica, né? Uma pessoa que conseguia construir uma vida de bastante autenticidade e de bastante independência, mas ao mesmo tempo de dependência do seu Pai, de Deus, né? E aí nessa semana, eu lendo o Evangelho de Marcos, pensando no que iria compartilhar com vocês aqui, eu refletindo sobre isso, e no texto que a gente vai conversar aqui hoje, me veio à lembrança um fato. O fato é que todo ser humano, sem sombra de dúvidas, deseja ser amado, ser respeitado, ser valorizado, ser compreendido, especialmente num período da vida que é muito importante para nós, quando a gente é criança. A criança, ela não conhece a cultura, a sociedade, o planeta Terra. A primeira sociedade que uma criança lida é seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus primeiros cuidadores, seja ele quem for. Pode ser a babá, pode ser o avô, pode ser a avó. Esses primeiros cuidadores. E todo ser humano nasce com essa dependência, esse desejo de que alguém me ame, de que alguém cuide de mim. E por que a gente tem isso? Obviamente porque o ser humano, dentre todos os animais, digamos assim, da natureza, dentre todos os seres vivos da natureza, é alguém profundamente dependente para viver. A gente depende para se alimentar. Você vê um cavalo que acaba de nascer um potro, ele já sai meio que andando, ele já sabe comer. Os pássaros, durante um tempo, a mãe vai lá, alimenta, mas daqui a pouco coloca para fora para voar. O ser humano não. Passa por um período longo de dependência de alguém que cuide, de alguém que acolha, de alguém que dê alimento. E isso é muito importante porque isso cria dentro da gente a capacidade de perceber o seguinte: eu sou bem-vinda nesse mundo, eu sou bem-vindo nesse mundo. Quando uma criança não tem isso, ela provavelmente vai ter que lidar com uma dor, um sofrimento muito grande, que é de acreditar o seguinte: eu não fui bem-vindo nesse mundo. E aí ela pode criar uma série de mecanismos que vão adoecê-la para fazer com que ela seja bem-vindo. Então, às vezes, são pessoas que se colocam em relações abusivas, tem que o tempo todo oferecer alguma coisa para alguém para se sentir aceito no grupo. Isso tudo é um sofrimento enorme, né? E, bom, para que a nossa vida seja uma vida boa, seja uma vida feliz, seja uma vida agradável, a gente vai ter que aprender na vida adulta, hoje, a lidar com essas primeiras figuras que fizeram parte da nossa vida. Todo mundo aqui teve essa cultura nuclear aí. Pai, mãe, avô, avó, alguém que te formou. Só que essas pessoas que te formaram, elas têm uma relação paradoxal dentro da gente. Por um lado, é bom, a gente tem uma família, a gente tem alguém que cuidou da gente. Por outro lado, tem coisas que a gente tem que superar do que essas pessoas nos ensinaram, do que essas pessoas deixaram pra gente, do que essas pessoas legaram pra nós. E tem um período na vida que é a adolescência, que a gente chama de aborrecência, mas a adolescência é um período muito importante e que às vezes é muito mal compreendido. Por quê? Porque a adolescência é o período da diferenciação, onde a criança não é adulta ainda, mas não é mais criança, e aprende a dizer o seguinte: eu não quero que você entre muito aqui no meu mundo. Eu não quero que você interfira tanto assim na minha vida. Deixa eu tentar descobrir quem eu sou um pouco. Então aquelas brigas que às vezes acontecem entre pai, mãe, adolescente, tem muito a ver com esse lugar de diferenciação. Ele está tentando se descobrir, está tentando saber quem ele é, quem ela é, e é um período importante. Esse período é importante, todo esse, porque a gente só consegue se manter bem na vida se a gente tiver a capacidade de conseguir
e trilhando o nosso caminho com uma certa independência. Com uma certa independência dessas primeiras figuras, do pai, da mãe, do avô, da avó, para tentar ir se emancipando, para tentar construir sua vida. Não é à toa que tem pessoas que, por exemplo, passam a vida toda morando com a mãe, morando com o pai, não consegue sair daquela relação, fica muito, às vezes, preso àquela relação, né? É claro que tem momentos, tem períodos que a doença exige isso, né, de você cuidar de um pai, de uma mãe, mas eu estou dizendo daquela coisa meio quase que patológica, que a pessoa fica ali quase que numa adolescência eterna e não consegue se emancipar para viver a própria vida. Isso adoece, isso diminui a gente, né? O ser humano é um ser que tem muita potência de vida dentro dele, mas muita. Por mais que às vezes a gente ache assim, eu tenho momentos difíceis, desafiadores, a gente tem muita potência de vida dentro da gente porque a gente tem esse fôlego de vida de Deus dentro da gente. Capacidade de criar, de pensar, de produzir, tem a ver com esse fôlego de vida que Deus deu pra gente. Nós não fomos criados para a morte, a gente foi criado para a vida. E o que é vida? Se não potência, criatividade, alegria, relacionamento, vínculo, amor, essa dimensão de a gente ter um lugar de adoração, que é adorar a Deus. Então, para que a gente tenha uma vida que seja boa, que seja feliz, e que a gente consiga viver a nossa própria vida com nossos erros e acertos, a gente precisa, em alguns momentos, se separar. Hoje é Dia das Mães, né? E o texto desse domingo, porque eu estou fazendo na sequência, é um texto bastante dramático, porque Jesus se diferencia da mãe dele, dos irmãos dele. E eu falei assim, Lidiane, como é que pode? Eu vou pregar nesse domingo, Dia das Mães, um texto que Jesus praticamente coloca a mãe dele para fora da relação com ele, né? Mas, bom, eu tenho que falar sobre isso. Então, é importante dizer que para que algumas coisas sejam renovadas em nós, a gente tem que se separar dessas vozes de pai, de mãe, aquilo que a gente já ouviu, aquilo que ficou internalizado dentro da gente como uma verdade. Tem gente que chama isso de crença, tem gente que chama isso, eu chamaria de uma relação inconsciente com a vida, né? Mas é alguma coisa que fica dentro de nós e quase que guia a nossa vida, né? O Freud fala que a criança, ela tem um superego. O superego é a internalização da voz do pai e da mãe. Então a gente pode internalizar muita coisa ruim e que a gente acredita que a gente tem que cumprir aquilo para não ficar sendo criticado internamente. É um superego, é um ego acima do eu, né? Que geralmente é essa voz do pai, da mãe, da cultura que fica criticando a gente. E o texto que eu vou ler hoje aqui com vocês está em Marcos 3, versos 21 a 25, que é um texto bastante dramático de relacionamento. 31 a 35, obrigado, gente, e desculpa aí, 31 a 35, que diz assim, deixa eu só relembrar o que está acontecendo. No texto que a gente leu semana passada, os fariseus começam a criticar Jesus dizendo que ele estava endemoniado. Ele faz o que faz pelo espírito de Beelzebu, é o que eles diziam. E aí nesse texto, que é a sequência do texto da semana passada, diz assim, então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. A coisa estava tão complicada, o cenário estava tão complicado de tensão com Jesus, que tiveram que chamar a família. Não chamaram, mas eles apareceram lá, né? E ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Então o que está acontecendo aqui? Jesus tem uma multidão ao redor dele, provavelmente ele estava dentro de uma casa, de uma praia, em algum lugar, e aí ele está pregando, está curando, está expulsando demônio, está acontecendo um monte de coisa. A demanda do trabalho dele era muito grande. Os fariseus começaram a importunar, provavelmente naquela região que era tudo muito pequenininho, aldeias pequenas, né, de 2.800 pessoas, 500 pessoas, começou um burburinho, alguém chegou na mãe de Jesus falando, olha, teu filho está lá arrumando problema, ele vai ser preso, vão matar ele, vão arrumar problema com ele, vão criar uma confusão para ele, que daqui a pouco ele vai parar na cruz, vão matar ele, vão prender ele. Imagina, a mãe desse menino, que cuidou dele a vida toda, ensinou ele um monte de coisa,
gerou no ventre um milagre dos mais extraordinários, o maior milagre da história humana, uma mulher ter gerado um filho sem ter tido relação sexual com o homem, pelo poder do Espírito Santo, o que para nós é um ponto de fé, porque não dá para explicar isso pela ciência por nada, Jesus ter sido gerado do jeito que foi. Uma mulher que lá atrás teve que ter muita coragem, muita fé, porque quando ela ouve o anjo Gabriel dizendo para ela que ela daria a luz ao Filho de Deus, ao Filho do Altíssimo, devia ter 13, 14 anos de idade. É uma mulher que teve que abrir mão da reputação para lidar com uma gravidez sem estar casada, uma série de conflitos. Agora se vê, 30 anos depois, 31 anos depois, o seu filho vivendo aquilo que ela ouviu há muitos anos atrás e começa um conflito na cabeça dela. E aí o texto bíblico diz que a mãe e os irmãos de Jesus mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Pega essa cartinha aqui, vai lá até Jesus e fala assim, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. O que eles estão usando? Um argumento de autoridade. Dizendo o seguinte, olha, você tem que ir lá porque a sua mãe está mandando. Esse tipo de coisa. Tua mãe que está mandando. Pois é. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e estão te procurando. Aí eu imagino que nesse momento, Jesus respirou fundo, pensou bem e deu a seguinte resposta. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Você imagina isso? Num mundo, numa sociedade em que a família era muito importante. Era muito valorizada. Talvez numa sociedade como a nossa, pós-moderna, passe batido. Mas numa aldeia da Galiléia, do norte de Israel, periferia de Israel, aparece um grupo de pessoas com uma cartinha dizendo, ó, tua mãe está te chamando. De repente, Jesus olha, ouve aquela situação e fala assim, quem é minha mãe? Se eles estavam achando que Jesus estava louco, aqui ficou confirmado, ficou doido. Menino endoideceu, como assim? Ele não lembra nem mais quem é a mãe dele? Ele pergunta, quem são meus irmãos? O que Jesus está fazendo aqui, se ele não fosse quem é, ele seria um doido mesmo. Eu só leio esse texto pacificado porque eu sei que é Jesus que está falando. Porque qualquer outra pessoa diria, teve um surto psicótico, teve uma dissociação, esqueceu quem era, ele está perdido, está confuso. O C.S. Lewis, ele tem uma frase que é muito interessante. Jesus, ele fala coisas e afirma coisas que só um Deus pode falar e pode afirmar, porque de outro modo ele seria um louco. O que ele está fazendo aqui é isso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Na cabeça de todo mundo que está ouvindo, e todo mundo provavelmente se conhecia naquela época, está um olhando para o outro e dizendo assim, cara, esse cara endoideceu mesmo. Mas aí Jesus continua, então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse, quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse texto é dramático, é desafiador. E por quê? Quando a gente fala sobre a imagem que Jesus está carregando, a reputação dele, estava todo mundo questionando ele. Lá no versículo 21 do capítulo 3, não está aqui, mas eu vou ler, diz assim, quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar dizendo, está fora de si. Na cabeça dos parentes de Jesus, ele perdeu a cabeça. Ele ficou louco. Na cabeça dos fariseus, Jesus era o endemoniado. Na cabeça de algumas outras pessoas, ele era comilão e beberrão, e ele provavelmente tinha espírito de Beelzebub atuando através dele, que era o deus das moscas. O deus dos beberrões. Por que o deus das moscas? Porque o pessoal bebia muito, ficava jogado na rua e um monte de mosca ficava em cima deles. Então eles associavam essas coisas que Jesus está vivendo a demônios, a loucura.
Ninguém entendia o que Jesus estava fazendo. A gente hoje, 2000 anos depois, lê esse texto de maneira muito pacífica, porque a gente já conhece o final da história. Mas para quem está convivendo com Jesus ali naquele momento, as pessoas não estão entendendo o que ele está fazendo e o que está acontecendo. Que pessoas não estão entendendo? Seus familiares e os religiosos, porque tem uma multidão de gente quebrada, destruída, que está entendendo exatamente o que está acontecendo. Por isso que tem uma multidão ao redor dele. O que me chama a atenção aqui é que mesmo diante da crítica da religião e da família de Jesus, ele sabe exatamente quem ele é. A imagem dele não fica perdida. Ele não fica confuso sobre quem ele é porque a religião, os parentes estão criticando ele a respeito de alguma coisa. Maria foi essa mulher chamada por Deus para gerar, para trazer para a história o Filho de Deus. E agora ela está confusa também. Para a gente perceber que como, às vezes, mesmo fazendo a vontade de Deus, as pessoas podem não entender o que a gente está fazendo. Para perceber que, às vezes, quando a gente tem uma intuição no coração e que a gente toma algumas decisões, nem todo mundo consegue entender o que está acontecendo. Mas a gente e Deus sabe o que está acontecendo. Então, nessa noite aqui, nesse tempo que resta, eu queria dizer que existem dois grupos aqui. A família de sangue e a família da fé. Jesus separou os grupos aqui. Ele faz a pergunta, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele não pergunta quem é o pai, né? Ele pergunta quem é a mãe, quem são os irmãos. E ele está separando, apesar de saber que Maria é uma mulher de Deus. Ele não está dizendo Maria é uma mulher que não é minha mãe. Ele sabe quem é. Mas ele está qualificando que tipo de gente ele quer que ande perto dele. Que tipo de gente ele se filia. Que tipo de gente ele se relaciona. Ele está dizendo, tem um grupo de pessoas lá fora dizendo que são meus irmãos e minha mãe. Mas quem é meu pai e minha mãe de verdade é quem faz a vontade de Deus. Jesus muda o jogo. Ele diz que aqueles que fazem a vontade de Deus são parentes dele. Aqueles que fazem a vontade de Deus são o grupo dele. É o bonde dele, são os amigos dele. É o grupo que ele se relaciona. E aí, diante disso, a gente tem que se perguntar que tipo de família ou que parte de família nós somos? Será que de fato nós somos da família de Jesus? Será que de fato nós somos o grupo de pessoas que está lá fora criticando Jesus pelas loucuras dele? Ou que está do lado de dentro, sentado aos pés dele, aprendendo dele, porque ele de fato é Jesus que diz quem é pra gente? Às vezes a gente pode se relacionar com Jesus como a família dele, de sangue, o criticando, não entendendo o que ele fazia, não entendendo o que ele era. Mas a gente também pode se relacionar com Jesus sendo essa família da fé, que confia nele, que aprende com ele, que vai lendo as histórias dele dizendo, esse Jesus aqui é magnífico. O que ele faz é magnífico, eu vou aprendendo, caminhando com ele, indo atrás dele, e de repente eu digo, é esse Jesus que eu quero seguir. Então, se você quer ser parte da família de Jesus, eu escolhi 3 coisas que você precisa pensar. 3 coisas. Primeira coisa é que para ser da família de Jesus, a gente precisa passar por um processo de individuação. Essa palavra quem usa é o Jung. Jung diz que existe um momento na vida que a gente não sabe quem a gente é, e à medida que a gente vai entrando nas profundezas da gente e aprendendo que a gente tem coisas boas e ruins e aceitando essas coisas como parte de nós, a gente pode ir amadurecendo. O que eu quero dizer é que no verso 33, o texto diz assim, Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? O que Jesus está fazendo é se diferenciando, se individuando e dizendo, para ser da minha família tem que fazer a vontade de Deus. Para ser da minha filiação tem que fazer a vontade de Deus, o que é muito interessante. Porque nós estamos falando de um povo, de uma época, que todo mundo dizia, eu faço a vontade de Deus porque eu estou cumprindo a lei de Moisés. Eu sei qual é a vontade de Deus porque eu leio a Torá, vou na sinagoga sábado.
E Jesus está dizendo, se você quer ser da minha família, você tem que aprender a se individuar, se separar do outro, aprender a não se misturar com todo mundo. Isso é muito desafiador. Às vezes, quando vem alguém muito demandante perto da gente, a gente se mistura e começa a ficar angustiado com aquela pessoa. Ou se não, às vezes, quando alguém traz uma demanda pra gente de alguma coisa e a gente acha que tem que atender aquela demanda na hora. Tem coisas que a gente tem que dizer, olha, me dá uma semana. Tem coisas que a gente tem que dizer, me dá um mês. E tem coisas que a gente tem que dizer, eu não vou fazer. Não vai dar para eu fazer. Não tenho tempo, não quero, não gosto, não tem a ver comigo. Isso não é para mim. Então, quando a gente fica sufocado pelo outro, a gente adoece. Jesus está colocando limites na relação dele. Ontem eu estava conversando com um amigo e eu dizia o seguinte, cara, eu acho que talvez você tenha que aprender a colocar cercas na sua relação com as pessoas. O que eu quero dizer com cercas? Saber quem chega muito perto de você, saber quem não pode chegar tão perto assim que vai te adoecer, aprender a colocar limites, inclusive com pai e mãe, inclusive com amigos que a gente ama, inclusive com todo mundo, para a gente aprender a ir lidando com as coisas. Então Jesus está colocando limites e dizendo, eu não dependo da opinião dos fariseus para eu ser quem eu sou. Eu não dependo da opinião da minha família, inclusive, para ser quem eu sou. Eu sei qual é o meu caminho. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que tipo de vida eu estou construindo. Isso é muito desafiador para a gente. A nossa tendência, muitas vezes, é tentar encontrar em alguém pessoas que respaldem o que a gente está fazendo. Mas Jesus, ele estava mergulhado na Trindade. Ele havia recebido o poder do Espírito Santo sobre ele. E ele fazia o que fazia por causa da relação que ele tinha com o Pai e com o Espírito Santo. Ele não fazia o que fazia porque ele era um fanático, ele fazia o que fazia de maneira sobrenatural. E as coisas que ele realizava era vida para todo mundo, saúde para todo mundo. Então é muito importante a gente aprender a ir se separando das outras pessoas, da opinião das outras pessoas. Eu lembro de uma senhora que ela queria muito se batizar e ela dizia assim, eu não sei se eu vou me batizar porque eu tô com medo de como que minha mãe vai ouvir esse negócio do meu batismo. Família católica assim, né? Muito, muito católica. E aí ela falou assim, eu tô com medo de me batizar. Passar por um processo de individuação, depois ela se batizou. É assumir, é isso que eu quero para mim. Esse processo é muito profundo. Às vezes a gente precisa passar por um processo de individuação, de ideias, de valores que já ficaram lá atrás. Na sexta-feira eu conversava com uma pessoa mais velha, assim, né? E ela tinha um ritmo de trabalho de um mundo que era antes da pandemia. A pandemia mudou muita coisa, né, nos ambientes de trabalho. Home office chegou com muita força, muita coisa mudou de maneira profunda. Algumas coisas estão voltando, né, ao que era antes. Eu dizia assim, olha, mas não dá para você pensar do jeito que você pensou a vida toda num mundo que é novo. Num mundo que muda o tempo todo. E quem não vai se adaptando, aceitando o novo, vai perdendo o bonde da história. Essa é a verdade. Tem coisas que são tradições importantes que a gente tem que manter. Não dá pra gente tirar tudo, porque isso seria loucura. Seria desintegrar uma sociedade, seria desintegrar o mundo. Mas existem coisas que a gente precisa fazer progredir. É o que Jesus está fazendo com a família dele e com aquela população naquele período ali. Ele está dizendo, não dá para vocês continuar a entender o que eu estou fazendo e o que eu estou ensinando com a cabeça antiga de vocês. A minha mãe não está me entendendo, os religiosos não estão entendendo, mas eu sei o que eu estou fazendo. Agora, a segunda coisa, se a primeira é se individuar, a segunda coisa é você precisa estar aos pés de Jesus. Essa é a segunda coisa. Porque o verso 34 diz que então olhou para aqueles que estavam sentados ao seu redor. Apesar da mãe e dos irmãos e dos religiosos não entenderem Jesus, tinha muita gente aprendendo com ele.
tinha muita gente sentada aos pés dele. E esse é um desafio para nós. Porque muitas vezes a gente vai se esquecendo que Jesus está vivo e não se relaciona com ele de um jeito profundo, íntimo, como um amigo. Por exemplo, a gente tem que aprender a colocar Jesus na nossa vida prática. Momentos difíceis, momentos de dor, momentos de alegria. Você trazer Jesus para perto, por exemplo, uma coisa simples, antes de uma refeição, dizer: Senhor, obrigado. Isso é ir colocando o seu coração aos pés de Jesus. Por exemplo, quando eu gosto de ir para a praia, né? Quando você chega diante da praia, você tem que dizer: Senhor, obrigado por isso. Obrigado pela vida que eu tenho. Quando você está com amigos, você precisa dizer: Senhor, obrigado pelos meus amigos. Sabe o que isso te ensina? A pegar coisas simples do dia a dia e colocar aos pés de Jesus. Simples. Senhor, obrigado porque hoje eu acordei, tenho saúde, tenho o meu café da manhã. Hoje a gente não tem como estar aos pés de Jesus como aqui. Então a gente precisa de exercícios espirituais, exercícios do coração e da mente para ir se colocando aos pés de Jesus o tempo todo. Quando tiver uma reunião difícil, o Senhor, me ajuda nessa reunião. Quando as coisas parecem sair do caminho, vai até Jesus. Sabe por quê, gente? A gente se esquece de que se colocar aos pés de Jesus é encontrar nele a maior fonte de vida para o nosso coração. Foi ele que te perdoou. Foi ele que te salvou da morte e do pecado. A gente está aqui nessa reunião, nesse lugar, quase que uma casa viva aqui, né? Poucas pessoas. Mas por causa de Jesus. Por causa dele. É para relembrar o quão amoroso ele é com você. O quão bondoso ele é com você. O quão gracioso ele é com você. Então, crie pequenas liturgias de vida que você coloque Jesus no seu cotidiano. Às vezes, eu entro no meu carro e falo: caramba, que bom que eu tenho um carro para ir para o meu trabalho, para me locomover. Que bom, eu fico feliz. Que bom que eu tenho dinheiro para botar combustível no meu carro. Sabe o que é isso? Pode parecer uma coisa boba, mas isso é colocar cada momento da nossa vida aos pés de Jesus. É simples do jeito que é. Porque senão a gente pode ir cauterizando a nossa consciência e achar que é assim porque é. Quantas pessoas se esqueceram das coisas simples e cotidianas porque não depende delas? Eu lembro que na época da Covid, tinha muita gente que às vezes pegava a Covid e era entubada e de repente aquilo que é básico e você nem pensa, respirar. A pessoa perde a capacidade e precisa de máquina para ajudá-la a respirar. A gente faz isso, a gente acorda, respira e se esquece de que tudo isso é graça de Deus. Então viver aos pés de Jesus, como essa multidão toda que estava aqui, e que é para quem Jesus fala: esse é minha mãe, esses são os meus irmãos, essa liturgia de vida de colocar Jesus perto de você, como seu Senhor. E aí a última coisa desse texto que é bela, é que Jesus fala que se você quiser ser da família dele, você não precisa passar por um processo de transfusão de sangue. Você não precisa passar por um processo de talvez fazer uma mutação, não, basta você fazer a vontade de Deus. Ele diz que quem faz a vontade de Deus, aí sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você já parou para pensar que você pode ser a mãe de Jesus? Um irmão de Jesus? Uma irmã de Jesus? Alguém da família do próprio Jesus porque você faz a vontade de Deus? Pois é, essa é a coisa mais bela que Jesus oferece a todos nós. Quais são os critérios para a gente fazer parte da família de Deus? Fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? Essa é a grande pergunta. Eu diria que, em uma frase,
porque a frase que Jesus disse, que é a nossa capacidade de amar. Jesus falou, toda a lei e os profetas se resumem nesse único mandamento. Amem a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar é ser solidário. Amar é andar a segunda milha. Amar é perdoar. Amar é promover bem para o nosso mundo. A gente está nesse período, nesse momento atual do Brasil, né? Bom, todo mundo sabe disso. Com essa situação no Rio Grande do Sul, que é muito dramática. Eu vi o Eduardo Leite, né, dizendo que talvez precise de um projeto Marshall para revitalizar o Rio Grande do Sul. O projeto Marshall foi aquele projeto que os Estados Unidos precisou receber muito dinheiro da Inglaterra para voltar a viver, né? Talvez. O inverso. A Inglaterra foi detonada e os Estados Unidos apoiou. E isso é muito interessante, porque a gente está num momento da história em que pessoas precisam da gente. E eu não fiz nenhum movimento assim grande na vida, porque nós somos poucos e eu acho que tem grandes organizações fazendo, a gente pode apoiar nosso dinheiro, água e tal. A Igreja Plena está fazendo um movimento, Caio Martins lá em Niterói, aqui no Rio tem, enfim, vários movimentos acontecendo. A gente tem que apoiar isso. Nosso papel como igreja é ser sal da terra e luz para esse mundo. Isso é amar também. É pegar daquilo que é nosso, do nosso dinheiro, e dizer, eu vou me envolver financeiramente com essa missão aí, com esse trabalho. Quanto eu posso? Mas eu tenho que me envolver. Porque senão a gente se esquece e vai ficando indiferente à realidade das outras pessoas que estão ao nosso redor. E não podemos fazer isso. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. É a nossa ação prática, concreta na vida. Isso é fazer a vontade de Deus. Então, hoje, para ser parte dessa família de Jesus, eu diria o seguinte, você precisa passar por um processo de individuação, para que o seu coração seja somente de Deus. E a sua alegria seja fazer a vontade de Deus. E também estar aos pés de Jesus para fazer a vontade de Deus, porque eu quero ser parte da família de Jesus. Eu quero ser parte dessa família de Deus. Ela me abençoa, ela produz vida para o meu coração, ela me traz alegria, me traz ânimo. Então a gente precisa fazer isso, dessa maneira. Então eu gostaria de orar com vocês agora, a gente orar juntos aqui, eu já vou terminar. E pedir a Deus que Ele nos ajude a perceber onde no nosso coração a gente não está sendo parte dessa família, não está conseguindo ainda se encontrar aos pés de Jesus, quais áreas da nossa vida que ainda estão resistindo ao ficar aos pés de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor, eu quero colocar o meu coração, o coração dos meus irmãos e irmãs aqui, diante de Ti, Senhor. Hoje é Dia das Mães, esse dia tão especial. E a passagem, o texto bíblico que nós estamos lendo aqui hoje, nos fala muito sobre isso. Fazer parte dessa família, a família de Deus. Essa família que é universal, essa família que não tem fronteiras, essa família que não tem etnia, não tem classe, não tem raça. Essa família que se dá única e exclusivamente por meio da fé, Senhor. Por meio da capacidade de cumprir a vontade de Deus, Senhor. Nos ajude, Jesus. Nos ajude a viver perto de Ti, aos Teus pés, fazendo da nossa vida uma liturgia de estar aos pés de Jesus e fazendo a Tua vontade, Senhor. O nosso mundo precisa de gente como nós, gente que ama o Senhor, que é solidário, que é generoso, que ama as pessoas, que ama essa realidade, que ama esse mundo. E eu peço isso, Senhor. Peço também pelas mães da Viva, que o Senhor as abençoe poderosamente, dando a elas graça, alegria, generosidade, Senhor. Também nos momentos difíceis, paciência, paz no coração, para que elas possam cumprir essa vocação da maternidade, Jesus. Abençoe o nosso domingo, abençoe a nossa semana, que seja uma semana de vida, uma semana de bênção, uma semana cheia do Teu Espírito Santo. Senhor, abençoe nosso restante de noite, de domingo, hoje,
que a tua boa mão nos acompanhe. É o que nós pedimos para a glória do teu nome. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém, gente.